Acredito. Na questão da homossexualidade, as coisas se tornam muito mais complicadas, porque o primeiro local que você sofre preconceito, discriminação e, às vezes, o isolamento é por parte da família. Depois você tem todo o processo de preconceito, discriminação na escola, local de trabalho e etc. Uma das crueldades desse preconceito, da homofobia, é o isolamento social. E às vezes você tem que ocupar espaços específicos, ir para as boates gays, boates GLS, local GLS, bares, etc. E aí você limita seu círculo de amizades. Nem todos LGBTs têm uma parceria estável. O que resta, principalmente para um LGBT idoso, é a solidão mesmo. Existem muitos LGBTs que estão envelhecendo, ainda bem, porque não morreram, né? E que a gente tem que pensar como é que vai ser a velhice desses LGBTs. Nós precisamos de políticas públicas para que possam atender essa nova população, respeitando a sua orientação sexual. Então, quando você vê esses programas para idosos, eles estão no marco da heterossexualidade. Festa de idosos, danças de casal, casas de acolhimentos para heterossexual. Então eu acho que isso vai ser um novo desafio de construir políticas para diminuir essa solidão dessa população. Eu acho que o homossexual ele é um ser humano social, normal. Não, eu acho que isso faz parte de um discurso homofóbico e principalmente do medo, né? As pessoas tentam colocar medo nos homossexuais, dizendo, você vai ficar sozinho, vai envelhecer velho, sozinho, com depressão. Não assume não, seja hétero, que é divertido e legal. Temos vários exemplos aí de famílias que são homoafetivas, que se constituíram e envelheceram normalmente, têm filhos. Dá pra fazer. Não, nada a ver, nada a ver. Pelo menos dos que eu conheço, nossa, tá todo mundo junto, assim, sempre, assim. Mas não, jamais. Nem não sei por que envelheceria sozinho, solitário, não. Gente rabugenta que vive assim, independente de qualquer coisa. Se o homossexual vai envelhecer sozinho, solitário, depende basicamente dos fatores. Da construção dela, que ela vai ter feito, das relações dela durante a vida, do psicológico dela e do viés social, né? Porque estar imerso no meio homofóbico, ele provoca isolamento, né? Uma coisa que não vai acontecer com héteros, por exemplo, ser abandonado pela família, que é muito corriqueiro em relação a homossexuais. Então, como vai ser a velhice de LGBT, eu acho que tem uma coisa que tem que ser construída. Existe uma propensão não por parte dela, mas por parte da sociedade que isola essas pessoas. Não acredito. A minha prática sexual, o meu desejo, o meu afeto, não quer dizer que eu quero ser mulher. E tem pessoas que não se identificam com o seu sexo e querem ter outra identidade sexual e que nem necessariamente são homossexuais. O meu comportamento social, a minha representação social, ela não necessariamente tem a ver com a minha orientação sexual, ou seja, com a minha sexualidade, com o meu desejo, com o meu erotismo. Nem todo homossexual ele é masculinizado, nem toda lésbica é masculinizada, nem todo gay é afeminado e também nem todo hétero é masculinizado. Isso a gente tem que desmistificar. Não vejo mesmo. Sou sapatão, não sou muito masculina, como podem ver. Nem todo homem gay é afeminado. Isso é uma questão de gênero, de identidade e expressão de gênero, não de orientação sexual. Por quem você vai se sentir atraído não tem nada a ver com quem você é. Se eu sou afeminada ou não, que roupa que eu visto. Isso não faz diferença por quem eu vou ser atraído. Não, eu tenho certeza que não, porque eu convivo com muitos gays, assim. Não tem padrão, não existe esse padrão, não. Existe uma associação desde sempre da sexualidade de uma pessoa com a expressão de gênero, né? Que é se ela é masculina, se é feminina. Obviamente eu acredito na diversidade das pessoas, mas esse não é o estereótipo vigente na sociedade. Se acredita que todo gay é afeminado e que toda lésbica é masculina. Mas isso tem o maior peso em relação aos homens gays. Em relação ao lésbico existe mais uma percepção da diversidade que não existe tanto em relação aos gays. No ativismo contemporâneo, na verdade, ele considera todo gay masculino um heteronormativo, digamos assim, sempre que ele for masculino. E a sociedade hétero,
livre, o senso comum acha que todo gay masculino é um rustido, digamos assim. Essa diversidade precisa ser esclarecida, tanto para os próprios LGBTs quanto para a sociedade geral. Não vejo. Associar a homossexualidade à pedofilia, para mim, ela tem um único objetivo de nos criminalizar. Não há nenhuma comprovação, não há nenhum dado, não há nenhuma pesquisa séria que aponta essa associação da homossexualidade à pedofilia. Pelo contrário, o que nós temos de estatísticas de crimes de pedofilia, principalmente no Brasil, ele está associado à heterossexualidade. Então, a pedofilia ela deve ser trabalhada e combatida no conjunto da população e não simplesmente na nossa comunidade. Não vejo, o homossexualismo ligado à pedofilia, porque eu vejo assim, o pedófilo, quando ele vai, no caso, atacar uma criança, ele não vê qual gênero que é. Eu acho assim, bem diferente essa questão. Close errado, né, gente? Não mesmo. É uma estigmatização, um estereótipo, assim, completamente 180 graus para longe do que é a comunidade LGBT. A pedofilia, na verdade, não tem nada a ver com orientação sexual. Para uma pessoa molestar uma criança, estuprar, abusar dela sexualmente, isso não envolve questões de afeto, não envolve questões de orientação sexual. A pessoa que faz isso, ela não se sente atraída por uma criança. Ela faz isso porque ela tem alguma coisa muito, muito ruim dentro dela. Não, jamais. Eu vi alguns casos, alguns deputados falando sobre isso. Eles tentam tomar as pessoas com os argumentos. Eu não sei de onde eles tiram isso, obviamente. Talvez seja da igreja lá que eles viram acontecer algumas coisas, dos pastores. Eles devem enxergar isso dentro das igrejas deles e querem que toda a sociedade aceite que é assim. A associação da homossexualidade com a pedofilia é um traço de gayfobia, na verdade. É outro elemento que não recai muito sobre as mulheres, ele recai mais sobre os homens. Não existe objetivamente essa relação assim direta. O que existe é um estereótipo de que homens têm essa inclinação pedófila. Tem as pessoas que trabalham com pedofilia, que estudam pedofilia, os psicólogos, eles falam que para o pedófilo não existe muita distinção entre crianças masculinas e femininas, porque a pré-puberdade elas são muito similares nas características, então para eles não existe essa diferença. Praticamente não existe caso de pedófilos se interessar por homens, na verdade, homens adultos. E é um discurso do discurso de ódio anti-gay também, porque eles buscam uma explicação patologizante para a homossexualidade, e uma delas é alegar que homossexuais foram pessoas que foram abusadas quando crianças. E também mais um argumento para tentar vetar direitos de LGBTs, especificamente de gays, com adoção. A AIDS, no início da epidemia, ela estava muito voltada ao que a gente chamava de 3Hs, que eram os homossexuais, os hemofílicos e os haitianos. Então, no princípio da epidemia, a AIDS atingiu muito a nossa população, principalmente por conta da nossa prática sexual. A AIDS, por um tempo, a gente conseguiu estagnar na população homossexual, ela aumentou nos heterossexuais, nas mulheres heterossexuais. Só que hoje nós temos um outro quadro de infecção ao HIV, que são jovens gays de 18 a 25 anos, tem aumentado a infecção. Então, hoje se chama população-chave. O que seria a população-chave? Gays, travestis, transexuais, prostituta, usuário de drogas. Qual o nosso desafio hoje para a militância LGBT? É não escamotear essa realidade, porque muitos dizem assim, mas o preconceito vai aumentar, mas é uma questão que nós temos que dar resposta, nossa população está se infectando novamente, mas combater também qualquer tipo de estigmatização e de preconceito. A AIDS ainda é um problema da nossa população e que nós vamos ter que trabalhar nessa perspectiva de não estigmatizar e de não aumentar o preconceito da nossa população, mas ajudar a mudar essa realidade. Não acho que tem uma relação com a homossexualidade. Nós podemos ver, tanto homens quanto mulheres heterossexuais que também podem contrair, embora assim os relatos, falam sobre os homossexuais serem os maiores afetados com a AIDS. Mas eu acho assim que heterossexuais também estão aí à mercê.
A AIDS é uma doença assim que foi descoberta muito recentemente. Na década de 80, que foi quando as pesquisas começaram a ser feitas, existiam grupos de risco. Os grupos de risco envolviam pessoas homossexuais, homens no caso, pelo simples fato deles terem relações sexuais envolvendo sexo anal. Então, nesses grupos de risco estavam pessoas que a sociedade considerava como as pessoas que faziam sexo anal. Mas ninguém tá lá de olho no cu do outro 24 horas pra saber quem é que faz sexo anal. Todo mundo tinha que estar incluído nesse grupo de risco, porque não tem como saber quem faz, quem não faz. Então, prostitutas também estavam nesse grupo de risco. Já existem estudos que o risco, na verdade, está todo e qualquer tipo de sexo anal e principalmente a transmissão, né, da doença, ela envolve a troca de secreção. E não é só pelo sexo anal que isso ocorre. Praticamente todo mundo está sujeito aí a AIDS, tanto a pegar quanto a transmitir, tá todo mundo sujeito. O estigma da AIDS é mais um estereótipo, parte do discurso de ódio anti-gay que recai sobre a homossexualidade masculina. Ela tem relação com prática de risco, né? Tem relação com comportamento de risco, com práticas específicas, e nenhuma delas é exclusiva da homossexualidade masculina, né? Primeiro foi descoberto nos gays e mais pra frente descobriu-se que não tinha nada a ver com câncer gay, e esse estigma perdurou e perdura até hoje. Outro dia mesmo, o Olavo de Carvalho deu uma declaração homofóbica falando que um aperto de mão, não sei se era um aperto de mão, cuspe, e a pessoa teria que verificar se a pessoa não estava com... Você vê que não se tem um conhecimento mínimo de epidemiologia que a AIDS não se transmite dessa forma. E também tem dados estatísticos que comprovam que a maioria dos casos de AIDS não é com homossexuais, tem muito caso de pessoas heterossexuais, e isso é inclusive reflexo da ignorância, né? De achar que é um câncer gay, digamos assim. Esse argumento ele é muito frágil, porque primeiro que a gente não tem privilégio nenhum, a gente não tem nem sequer cidadania. Se a gente for ver, a gente está numa condição de inferioridade e subalternidade. Nós queremos ter famílias, nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos ter a nossa. Nós queremos ter direitos, e nós não queremos ter mais direitos. É entender que quando um LGBT consegue algum direito, ninguém perde direito. Então não tem privilégio aí. Então, quando um casal homossexual ele tem o direito do casamento, o heterossexual não perde o direito ao casamento, ele vai poder continuar com o casamento. Quando a gente quer a criminalização da homofobia, a gente quer uma sociedade com menos violência, com menos agressões, mortes, etc. E aí ganha todo mundo. A gente vai ter uma sociedade mais igualitária e mais democrática. Assim como tem pessoas extremas de um outro lado, eu vejo que tem pessoas extremas desse lado também. Então eu vejo que alguns eles querem sim impor, né? Porque se você não pensa da mesma forma que eles, se você não é a favor, você é uma pessoa homofóbica, você é uma pessoa extremista, e às vezes não é bem assim. Então eu vejo que às vezes é meio forçado mesmo. São simplesmente direitos que a gente não tem, e para questão de viver mesmo. Por exemplo, o casamento, né, civil igualitário, ele não é legalizado. A gente tem a união estável aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa que o casamento. Não existe, por exemplo, a mesma garantia de direitos em herança, essas coisas. Não tem a troca do nome, por exemplo. Na união estável seria um casamento fajuto. Não são os mesmos direitos que heterossexuais e homossexuais têm hoje em dia. Há uma desigualdade. A gente só está buscando a equidade. E às vezes, para garantir equidade, a gente precisa dar mais direitos a uma população do que para outra, porque ela já nasceu com esses direitos. Então você não precisa conceder direitos a ela. Eu tô imaginando a ditadura gay, imagina só isso, cara. Mas entre esse ditador gay e Bolsonaro, obviamente eu vou votar em ditador gay, né? Óbvio. Isso pra mim é só piada. Isso pra mim, quando eu ouço isso é uma piada. Os movimentos trabalham, são necessários aí. Eu tenho um pouco de receio dos movimentos como instituições, saca? De vários movimentos, isso também no movimento negro, obviamente tem as conquistas. O movimento LGBT também, mas é natural, normal que tudo que se forma em instituição ainda tem esses problemas. Jamais você consegue responder por todos, né?
Privilégio seria não pagar imposto, como as igrejas não pagam, né? Para eles, privilégio é ser tratado da mesma forma que um heterossexual, né? Privilégio seria conquistar o que os heterossexuais já possuem. Então não tem existe. É mais um discurso de ódio que não tem fundamento e é desonesto. Não tem, porque assim, na verdade, ninguém perde direitos. Eu acredito, na verdade, que com a garantia dos direitos da nossa população, a sociedade ganha, vão ter menos desigualdades, nós vamos ter menos violência, uma sociedade mais democrática e uma civilidade. Então nós queremos ser respeitados com as nossas diferenças, porque nós somos diferentes, mas queremos igualdade de direitos. Não há possibilidade nessa lógica, nessa perspectiva, da sociedade piorar. Pelo contrário, ela só tem a melhorar. Eu sou incapaz de opinar sobre isso. Não acho que seja um prejuízo, não tem a menor possibilidade. O contra-argumento que a gente escuta às vezes do conservadorismo é que dois iguais não reproduzem. Mas nós temos uma reprodução aí dos heterossexuais que parece coelhinho, né? Temos 8 bilhões de pessoas no mundo, não precisa de ficar reproduzindo igual coelhinho. Então eu acho que a gente tá aqui pra deixar o mundo melhorzinho, mais perfumado, e a gente só quer ser feliz mesmo. Deixa a gente em paz. Isso não vai acontecer, não. É o senso comum, então é muito radicalismo. Já se imagina uma distopia acontecendo porque as pessoas estão casando, porque as pessoas estão... Um casal de homossexual adota filhos. Vai mais no senso comum mesmo, assim. Inclusive, na sociedade, eu tava vendo sobre o argumento de que os filhos adotados, né, de casais homossexuais, tenderiam também a ser homossexuais. Primeiro, dane-se. Se for, beleza, tudo bem. Mas tem que lembrar que, se isso influenciasse, todos os homossexuais são filhos de casais heterossexuais. Nem por isso foram influenciados, saca? São argumentos muito pífios, assim, muito... Não existe absolutamente nenhum potencial na homossexualidade em causar algum prejuízo para a humanidade. Pelo contrário, a homofobia causa prejuízo para a humanidade. Houve uma pesquisa um tempo atrás falando do custo financeiro da homofobia, que é quanto a homofobia custa ao Estado. Quer dizer, a sociedade está perdendo muito desenvolvimento em relação a quando ela permite que a homofobia reine no seu meio, né? Um tempo atrás também houve uma outra pesquisa falando que o desenvolvimento de uma sociedade era proporcional ao respeito aos direitos das pessoas LGBT e das mulheres. Era proporcional. Então, quer dizer, uma sociedade muito desenvolvida, ela respeitava muito as pessoas LGBT e as mulheres, e o inverso também equivale. Muito subdesenvolvida também costuma perseguir mulheres e LGBTs. E outra pesquisa também de viés biológico afirmava que a incidência da homossexualidade nas famílias beneficiava a fertilidade das gerações futuras. Então, na verdade, a homossexualidade é tudo de bom. Desde a hora que você nasce, a sociedade ela é desenhada para que você case, você namore, um incentivo a você namorar, você trocar afeto, tatuar sua sexualidade, casar, ter direitos, procriar e ter herdeiros, ter patrimônios. A sociedade toda ela é desenhada para o casal heterossexual. Então, para nós, a dificuldade ela se dá desde sempre. Você não pode ser como você é, não pode namorar com uma pessoa do mesmo sexo. Raramente alguém tem a permissão dos pais de namorar em casa, então você tem que ter práticas sexuais fortuitas, porque você não pode ir para alguns lugares e manifestar afeto como qualquer um. Aí você tem um Estado que não reconhece essa união, aí você não pode adotar, porque também dizem para você que casal homossexual não pode adotar. E aí você tem uma família que você vai construindo com toda dificuldade, diferente do modelo heterossexual que o Estado, a sociedade, a família possibilita para que essa relação seja mais estável. Sei lá, um ponto assim, igual de reprodução, seria. Acho que é o único ponto assim, não consigo pensar. Não, inclusive eu acho o contrário. Às vezes, muitas relações heterossexuais não são incentivadas pela atração que um sente pelo outro. Inclusive, eu conheço relações heterossexuais que ninguém ali sente atração. Uma relação amorosa de sucesso, ela tem que ter como base o amor, acima de tudo. Então, se isso não é a base do seu relacionamento, e se você não transa, então eu acho que isso não é um relacionamento de sucesso.
Não é diferença nenhuma. Se a gente voltar um pouco no passado, como tinha muita união de casais heterossexuais, né? Antigamente, pelo menos, isso era mais visto, né? Sociedade, como era patriarcal, acontecia muito problema nos casamentos. Eu conversando com minha avó, via muito isso. O homem mandava na casa e saía, na minha cidade mesmo, assim, sobre minha avó me contando sobre os caras indo em casas noturnas, na época de pagamento, só que as esposas todas sabiam disso, mas tinham que aceitar, não era outra escolha, porque se ela não aceitasse, ela ia apanhar. Quando começou a ter essa maior liberdade, com o poder da mulher se divorciar, coisa até meio recente, assim, a gente parar pra pensar na história do país, e maior aceitação, acho que vai vindo também dos casais homossexuais, a gente não é preso, na verdade, a gente não é preso mais uma pessoa como era antigamente. Então o que acontece é que às vezes não vai ter sucesso um relacionamento, mas é simplesmente por isso, nada pela orientação sexual da pessoa. Não, eu não acho que pela orientação sexual dos indivíduos tem a chance de ser mais bem sucedida do que outras relações. Depende da personalidade das pessoas, do compromisso que elas tiverem com a relação. O que existe, na verdade, é que em relação a casais gays, existe todo um contexto social que tenta impedir essas relações, né? Existe o estereótipo de que gay é puramente promíscuo e não quer nada, que não quer relacionamento, que não é possível se haver relacionamento. Com heterossexuais é justamente o contrário. Existe um incentivo que elas fiquem juntas. Na verdade, às vezes o fracasso de uma relação heterossexual é muito mascarado pela sociedade, que fornece elementos para que eles continuem juntos, mesmo que não exista mais objetivamente uma relação. A homossexualidade sempre existiu e sempre existirá. O que eu vejo hoje é uma maior visibilidade dessa homossexualidade. Eu sou de uma geração, por exemplo, que nós não tínhamos paradas LGBT, nós não tínhamos organizações LGBT, beijo gay nem se falava, pouca abordagem sobre as temáticas LGBT, quando abordava era sempre de uma maneira pejorativa. Então hoje nós temos um outro contexto de visibilidade, contexto de organizações, contexto das redes sociais, mas isso não significa que acabou o preconceito e a violência. Não vejo como algo recente, mas eu vejo que atualmente é um assunto muito mais comentado e eu acho assim que ficou mais popularizado. Se a gente for ver na história, né, já tem muito tempo que a homossexualidade está presente, mas acho que está muito mais liberal hoje. Por isso que hoje é um assunto tão comentado, tão polêmico, tão presente. Não, gente, não é recente. Sempre teve, sempre existiu. Agora que a gente tá tendo a oportunidade, na verdade, de ser quem a gente é e mostrar que a gente existe e resistir. Antes, a gente tinha que se esconder e, às vezes, manter relações heterossexuais e constituir uma família a partir de relacionamentos heterossexuais, mas éramos todos vinhados e sapatões. Não é recente. A gente só tá se mostrando mais agora. Não é, eu não vejo como uma coisa recente. A gente vê isso. Que agora pode falar, agora se tem voz. Inclusive essas mesmas pessoas mais velhas que viviam antes, que têm família, por exemplo, vários são homossexuais, mas tinha aquilo repreendido demais, recluso com ele, porque ele tinha que provar para uma sociedade, tinha que provar no trabalho, ele jamais imaginaria, convivia com todo aquele preconceito, que hoje ainda vive. Só que as pessoas se mostraram também, as pessoas se mostraram, elas sempre fossem se mostrar e para falar e para rebater a violência que tem com ela. A homossexualidade existe desde que existe sexualidade nos humanos, e desde a época dos egípcios tem evidência de casais homossexuais, e a única coisa que existe hoje é a percepção mais sistematizada, um conhecimento mais sistematizado sobre essa homossexualidade. Mas não, sempre existiu. Na Idade Média, alguns foram queimados na fogueira da Inquisição, principalmente as lésbicas. Enquanto os gays eram queimados na igreja, na fogueira, as lésbicas eram a base, ou seja, era onde ateava o fogo. Pior do que ser homossexual era ser mulher homossexual. Com o nazismo, vários homossexuais foram mortos no campo de concentração e vários foram presos. Até hoje não se quer receber uma desculpa pública sobre a morte dos homossexuais. Cerca de 9 países a homossexualidade é crime. Então eu estive em Marrocos 2 anos atrás, onde a homossexualidade é crime. E a conversa que eu tive com os militantes é que eles moram em Paris,
na França, e eles fazem ação em Marrakech e vão embora, porque senão eles vão presos. Não existe movimento LGBT organizado em Marrocos. Então, existem países ainda que matam homossexuais, que prendem, etc. Então, existe toda uma ideologia anti-homossexual com estruturas muito fortes. A divulgação que nós somos pecadores, você tem a perseguição, quando o Estado tem legislações que nos perseguem, que inclusive mata, como o Irã. E nós temos um discurso científico da doença. Quando querem propor a cura gay, isso é um discurso baseado na ciência. É uma doença, portanto, ela tem que ser curada. Portanto, ela tem que ser extinta da sociedade. O processo histórico, a homossexualidade, ela já foi permitida em algumas sociedades antigas e primitivas, mas por vários períodos, e ela continua sendo alvo de perseguição e alvo de preconceito, de violência, discriminação, etc. Eu creio que sim, porque antigamente chegava ao ponto de esconder, né, que era homossexual, e hoje já não tem mais isso, então acho que sempre foi uma coisa meio que mal vista. Sempre não. Se a gente voltar muito atrás, existia uma maior aceitação para isso. Ainda assim, não era o relacionamento mais aceito da sociedade. O relacionamento mais aceito sempre foram relacionamentos heterossexuais que pudessem gerar, de alguma forma, filhos. Era essa a base da sociedade, famílias tradicionais. Mas, entretanto, a gente está vivendo e conquistando, né, cada vez mais direitos e a oportunidade de se mostrar, de sair do armário mesmo. Sempre foi, porque a igreja, né, envolvida com aquilo, nossa, isso sempre foi repreendido. Em alguns livros sagrados também trata da homossexualidade sempre de forma repreensiva. Ainda hoje, mas de novo, volta aquilo. Hoje se tem voz. Então, se o cara vai falar ali, ele fala. Só que quem tá sendo agredido, quem tá com aquelas pessoas, vão responder. Eu acho que isso se reflete muito no mercado financeiro. Se uma empresa se pronunciar, por exemplo, hoje, né? Sempre foi visto dessa forma. Mas se uma empresa se pronunciar de forma homofóbica, ela vai sentir o feedback negativo pra ela hoje. Eu acho que isso é super positivo, assim. A gente tá no meio do furacão, talvez. Acho que a gente tá naquele processo que é demorado. A homossexualidade tem uma constância na humanidade de ter sido mal vista, assim. Não mal vista, mas inconveniente. Mesmo que não houvesse um juízo de valor em relação à prática, assim, em si, mas nas sociedades antigas ela tinha um viés utilitarista das relações. Que elas precisavam expandir para crescer, para criar mão de obra, para criar exércitos, essas coisas. Como as sociedades eram bem menores, essa preocupação era mais vigente. E existem alguns casos pontuais de aceitação da homossexualidade, mas elas faz parte de exceções, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, tem uma ideia de que era um paraíso gay, mas não era tanto assim, era um contexto bem normativo também, que embora as relações homoeróticas fossem banalizados, digamos assim, mas era visto como inconveniente. Não, eu não acho. O que pode ser é a prática da sua sexualidade. Você pode ter práticas sexuais, você pode oprimir sua prática sexual, mas eu não acredito que a sua orientação sexual seja mudada. Porque sendo assim, nós vamos estar dando reforço para essas pessoas que defendem a reversão da nossa orientação sexual. Eu acredito que sim, na minha opinião, sim. Olha, eu conheço, sim, pessoas, elas eram homossexuais e hoje são héteras. Eu acho que elas são provas vivas que sim, que elas podem. Não, nasceu vinhado, vai morrer vinhado, nasceu sapatão, vai morrer sapatão. Não adianta fingir que é hétero, não adianta casar, ter filhos e constituir família, não vai virar hétero. Mas eu conheço hétero que vira vinhado quando bebe demais, eu conheço hétero que vira sapatão quando bebe muito, eu acho que é o contrário. Hétero é só uma fase, viu, gente? Dá pra mudar isso aí. Eu acho que não. Não tem nem porquê, assim. É das mais umas coisas que eu acho que a discussão sobre isso é complicada demais. Por que ter que mudar? Qual que é a necessidade disso? Isso não é um problema, não. Então, deveríamos nos preocupar com as outras coisas se não tivesse esse pensamento tão antiquado.
Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que a homossexualidade possa ser mudada. Criou-se várias tentativas de mudar a homossexualidade, seja pela força ou seja pela coação ideológica, psicológica, religiosa. Essas investidas sempre falham. Existem clínicas de cura gay, algumas mais sutis, outras mais violentas, com base na tortura. Cientificamente também foi descartado, até pela Associação Americana de Psicologia Brasileira também. Segundo eles próprios, só gera frustração e sofrimento para as pessoas que tentam mudar de orientação sexual. Existem alguns casos de pessoas que se declaram ex-gays, mas isso, via de regra, é meramente um caso de sublimação. A pessoa não tem mais relação gay e passa a afirmar que virou hétero em função disso. E em outros casos é um caso de bissexualidade, que a pessoa sublimou uma parte da sexualidade dela e tem relação com o sexo oposto e passando a impressão de heterossexualidade.